Bom, eu queria agradecer ao Marcos, à Mônica pelo convite, uma oportunidade diferente para mim falar para um público desse, mas eu acho que um fórum como esse é da maior importância na situação de crise que a gente vive. Você abre o PowerPoint para mim, por favor? Tá. O que eu vou apresentar para vocês, eu acho que vai na linha do que o Marcos falou inicialmente, que se tratava de uma provocação. Estou imaginando que, para esse público, as coisas que eu vou dizer terão um caráter de provocação. Eu comecei a fazer uma pesquisa no SEBRAP ainda em 2013, na verdade, durante as manifestações de junho, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês é um pouco o resultado que a gente tem dessa pesquisa, que é uma pesquisa em andamento, porque a gente vem seguindo o processo de mobilização, né? Então, eu, basicamente, aqui vou falar para vocês sobre vocês. O meu objeto de assunto é a sociedade civil organizada, né? Então, provavelmente, nem todos concordarão com as coisas que eu vou apresentar, por isso que eu acho que vai ser um pouco provocativo. Bom, quando apareceu essa movimentação de rua, que surpreendeu todo mundo em 2013, a gente teve reações muito distintas a ela. Por um lado, a gente teve, por parte dos atores organizados, da mídia, etc., reações que foram tanto muito comemorativas, né, na linha de uma mobilização cívica, etc., quanto, mais ou menos no mesmo momento, uma reação na linha da desordem, né, da baderna, dos vândalos, etc. As pessoas que, como eu, que estão estudando esse tipo de assunto, ou que estão no universo das universidades e começaram a lançar explicações, tentaram olhar o assunto mais ou menos de 3 jeitos. Tentando explicar quais eram as causas, né, por que aquilo estava acontecendo, olhando para os atores que estavam organizando as manifestações, quais eram os grupos, etc. E uma terceira alternativa, que é aquela na qual eu me incluo, passou a olhar o processo de mobilização, como é que essas coisas puderam acontecer, né? O que tinha antes e como é que elas se organizam durante a própria mobilização. Então, o que eu venho olhando é para a natureza do que estava acontecendo um pouco antes de 2013, que nos ajuda a entender o que aconteceu naquela hora, né? Então, por um lado, a gente tem fatores que são amplamente conhecidos, que são as grandes manifestações globais que aconteceram um pouco antes, né, que vinham tomando o mundo todo, que tem um certo efeito demonstração para o Brasil. A gente tinha vários eventos internacionais para acontecer no Brasil, que dá uma oportunidade de reverberação internacional para qualquer mobilização, né? Mas a gente tem 2 outras coisas que eu acho que são bem importantes do ambiente doméstico acontecendo também, que uma tem a ver com uma mudança do padrão de relação entre Estado e movimentos sociais durante o governo Dilma. Se a gente considerar os governos anteriores, os 2 governos Lula e os 2 governos Fernando Henrique, havia uma abertura maior de negociação, de conversa entre Estado e movimentos. O governo Dilma se apresentou sempre como um governo muito técnico, né, e, por esse lado, se afastou muito do diálogo com a sociedade. Isso fez com que tanto movimentos mais tradicionais, já organizados, não ganhassem espaço no interior da negociação de políticas, quanto que movimentos novos que vinham se organizando não tivessem possibilidade de diálogo com o governo. E a outra coisa importante que todo mundo sabe que aconteceu no Brasil nos últimos tempos é que o Mensalão trouxe a tópica da corrupção como uma tópica principal do debate público, não é? Que, enfim, embora a corrupção seja um problema de natureza mundial, no nosso caso exista desde os descobrimentos, ela só se tornou um assunto público com a envergadura que tem a partir de então. A quem é que essa mudança, em que ambiente essas mudanças aí foram reverberando? No ambiente de mudança social rápida que a sociedade brasileira sofreu nos últimos tempos, né? Todo mundo falou muito nos últimos tempos sobre a emergência de uma classe C, 20 milhões de pessoas ascenderam socialmente. Mas, além da classe C, também cresceram no Brasil as classes A e B. Então, nós temos o crescimento também de uma elite social no país,
e que foi crescendo desconectada do governo, sem diálogo com o governo. De outro lado, a gente tem uma expansão massiva do ensino superior no Brasil. Então, essas duas mudanças, elas geram aí mais gente na sociedade com capacidade de pressionar, de questionar os governos, ao passo que a gente tem um governo fechado sobre si mesmo. E ainda tem um outro espaço de mudanças, do qual vocês, um pouco aqui, vários de vocês provavelmente fazem, inclusive, parte, que é o crescimento de várias iniciativas de intervenção dos cidadãos no mundo público. Os Estados Unidos, outros lugares, têm longa tradição de coisas desse tipo, mas aqui esse é um fenômeno relativamente novo, em que começam a haver iniciativas do gênero faça você mesmo, em que a sociedade se organiza e passa a gerir espaços públicos, iniciativas públicas, tanto no sentido de intervenções diretas, como criação de jardins, hortas comunitárias, coisas desse tipo, como a criação mesmo de tecnologias compartilhadas que os espaços maker e hackers vêm fazendo, né? Então, tem aí uma mudança muito grande acontecendo na sociedade que antecede os protestos que emergiram em junho de 2013, né? O que aconteceu em junho de 2013? A grande novidade do fenômeno, que apareceu como novidade, foi visto como fenômeno inteiro inicialmente, é que começou a ser usado no Brasil, em larga escala, um estilo de protesto que já vinha sendo popularizado mundialmente desde Seattle, em 99, que é esse estilo autonomista, né, em que se usa uma série de uma simbologia, obrigada, que retoma os signos anarquistas, um uso de uma estética do preto, o uso de ações performáticas, como queima de pneus, queima de catracas, né? Tem aí uma nova visão do universo público também, que diz respeito ao uso da ação direta. Tanto a ação direta, no sentido que eu vinha falando antes, quanto a ação direta como o uso da violência na política, com a tática Black Bloc. Então, essas coisas foram as primeiras que apareceram, né, no espaço público e que chamaram a atenção de todo mundo e deixaram, inclusive, as autoridades perplexas, né? São protestos muito pequenos ainda, nesse momento, né, mas são protestos diante dos quais as autoridades têm grande dificuldade de reagir. No Brasil, os políticos se acostumaram com protestos de tipo socialista, né, que tomaram o país durante décadas, e não estavam muito preparados para esse tipo de evento, inclusive porque, por exemplo, na hora em que as autoridades costumam tentar negociar com os manifestantes, os autonomistas dizem que não têm líderes, o que torna o processo de negociação bastante complicado. Mas eles não ficaram sozinhos na rua. Eles eram poucos e eles foram recebendo adesões à medida que o protesto prosseguiu, né? Em seguida, vieram os grupos mais tradicionais, esses de orientação socialista, com seus signos clássicos, as bandeiras vermelhas, e os seus slogans, inclusive, né, tradicionais, que dizem respeito à redistribuição de renda, ampliação de direitos, etc. Mas, ainda aqui, o protesto é pequeno. Ele é relativamente pequeno em termos numéricos, né? Então, a gente vai tendo uma acumulação ao longo de junho de um protesto que não se resolve, mas que também não é o protesto massivo que ficou na nossa cabeça ainda, né? Esse é um protesto que incomoda, e no dia 13, vários jornais, eu coloquei aqui o editorial da Folha de São Paulo, que é o jornal no qual eu escrevo, né, mas eu poderia ter colocado vários outros, vários meios de imprensa, vários atores sociais organizados reclamam da desordem que o protesto causa e veem a manifestação da sociedade como um gênero de obstrução da vida pública. Isso leva à ação repressiva, sustenta a ação repressiva que foi levada a cabo logo em seguida. Eu estou falando aqui, sobretudo, do caso de São Paulo, que é o caso que eu estou estudando mais a fundo, mas vocês podem ver por esses números aqui que o número de participantes dos protestos era muito pequeno até a ação repressiva do dia 13. É só depois do dia 13 que a repressão praticamente produz o crescimento do protesto. Por quê? Porque muitos jornalistas são feridos,
porque a classe média e a alta, branca, escolarizada, que não costuma apanhar da polícia, receber um tratamento que normalmente se reserva aos negros, pobres de periferia, né? Então, isso causa uma reação em escala que muda o posicionamento da mídia, inclusive da Rede Globo, que tem uma grande capacidade de penetração na sociedade brasileira, como vocês sabem, né? Só então, né, o prefeito, o governador que vinham perplexos aqui, finalmente resolveram baixar a tarifa, depois de várias outras cidades já terem feito o mesmo. É aí que o protesto cresce. A gente ficou muito com a ideia de que os protestos de junho têm a ver com a tarifa, mas esse protesto já vinha se diversificando ali com a entrada daqueles grupos de orientação socialista, e ele cresce mesmo, é nessa hora. Vocês podem ver essa curva aqui, eu acho que ela é muito significativa dos acontecimentos, né, que é só depois da repressão, depois dessa guinada, que os protestos ganham escala. Aí é que começa uma terceira fase, em que aparecem grupos que, durante junho de 2013, eu fiz entrevistas com ativistas de esquerda, e eles diziam, tem uma gente esquisita na rua. Era um termo que aparecia o tempo todo. Isto é, tinha uma gente que não eram eles, né? Não era a gente usual em protestos. O que apareceu nessa hora? Apareceram vários grupos que vinham se formando, ou cidadãos que resolveram se mobilizar, mas que não tinham ativismo prévio, e que, por conta disso, não se identificaram com os repertórios simbólicos da esquerda, seja o autonomismo, seja o socialismo, e recorreram aos símbolos nacionais, que já foram usados fartamente com sucesso em campanhas anteriores no Brasil, as diretas já e o impeachment do Collor. Então, a partir daí, é que entra, então, uma série de símbolos que a gente passou a ver com mais frequência nas manifestações desde então. É aí que cresce significativamente o número de pessoas, e é aí que começa a aparecer a pauta da corrupção, que é também uma pauta típica lá do impeachment do Collor, né? É quase como se, ao se recuperarem os símbolos, se recuperasse junto também a agenda da ética na política. Então, se a gente organiza, né, aqui o que a gente fez foi pegar as bandeiras que apareceram ao longo do protesto e fazer uma classificação delas, né, dos slogans. Então, a gente pode ver que tem 3 grandes grupos de reivindicações que aparecem nas manifestações. Uma diz respeito a essa reação à violência policial, ao chamamento, ao próprio protesto, ao vem para a rua, mas uma outra diz respeito a essa agenda que a gente poderia considerar mais socialista, mais autonomista, que diz respeito ao universo da esquerda, de melhoria de políticas públicas, de expansão de direitos. Mas uma terceira, que aparece com força ali, diz respeito a uma reclamação contra o tamanho e a eficiência do Estado. Há muitos cartazes contra impostos, por exemplo. Então, aí começa a aparecer com força a tópica da corrupção, né? Então, se vocês veem, né, o crescimento massivo do protesto acontece na hora em que entram essas pessoas que vêm identificadas com os símbolos nacionais e identificadas com a tópica da corrupção. Aqui é uma outra maneira de ver a mesma coisa, né? Mas mesmo se a gente varia de fontes, como vocês podem ver, a curva do gráfico não se altera. O que aconteceu depois disso? Bom, todo mundo, eu não preciso reconstruir o cenário político inteiro aqui, todo mundo se lembra, mas a presidente demorou a reagir aos protestos, né? E só reagiu tardiamente com uma proposta de plebiscito e de constituinte que malogrou rapidamente. Mas o fato é que os protestos, de modo geral, declinaram depois desse grande pico. Tem um final relativamente festivo, até porque a maioria das pessoas que estavam na rua não tinham organização prévia. No período subsequente, houve uma tentativa dos grupos autonomistas, sobretudo, de usar a Copa do Mundo como um momento de grande mobilização outra vez. Mas eles malograram, por 2 razões. Uma, por causa do forte esquema de segurança da Copa, que dificultou, de fato, os protestos. Outra, porque os protestos deles
eram protestos que foram ficando cada vez mais violentos e eram protestos muito pequenos, porque os grupos autonomistas, na verdade, conseguem mobilizar sozinhos pouca gente. Mas aí foi, nesse mesmo período, foram se organizando os grupos desse setor que eu estou chamando de patriota, por causa da identificação com os símbolos nacionais. Vão aparecendo uma série de grupos na sociedade que se organizam, sobretudo, em torno da tópica da corrupção, né? A gente tem aí cerca de 50 grupos que vão aparecendo e que vão começar a se coordenar para organizar as mobilizações subsequentes. Então, as grandes mobilizações que a gente viu depois foram sendo gestadas desde 2013 por esses grupos. É em 2015 que a gente vê uma dominação da rua daí por esses grupos que foram se estruturando ao longo do caminho. Então, a gente tem um retorno para casa dos grupos autonomistas que tinham começado o protesto, um retorno para os protestos muito pequenininhos que eles faziam antes, um recuo desses grupos socialistas que tinham sido surpreendidos por essa nova esquerda, e uma estruturação desse campo patriota, que começa a se diferenciar internamente em 3 grandes campos: um campo mais liberal, um campo mais de centro, e um terceiro campo que é francamente reacionário, que defende a volta do regime militar e coisas desse tipo, né? Mas o que eles têm em comum? Eles mantêm a agenda que apareceu em 2013, na verdade, pelos 2 lados, que é um combate ao governo do PT. Em 2013, o governo foi pressionado, o governo do PT foi pressionado pelos 2 lados, né? Ele sofreu uma pressão desses grupos aqui, que ainda estavam em processo de estruturação, mas ele sofreu a pressão da esquerda. Então, o governo Dilma é um governo que, desde 2013, não tem quem o defenda. E aqui, esse ataque ao governo se fixa numa agenda moral, né? Tem várias tópicas morais que vão aparecendo, e vai pendendo cada vez mais, não só para o diagnóstico parecido com aquele do governo Collor, mas para a solução apresentada durante o governo Collor, que é a solução do impeachment. A gente tem aí uma demora muito grande da esquerda em reagir. A esquerda socialista praticamente só reage na hora em que a sua grande liderança é ameaçada. A sua grande liderança não é a presidente Dilma, é o ex-presidente Lula. Então, é só por perto do momento em que as investigações avançam em direção ao Lula e no momento da condução coercitiva do ex-presidente, é que há uma reação realmente mais estrutural desse setor da esquerda em defesa do governo Dilma, né? Na verdade, a gente tem aí uma sequência de 2015 e de 2016 em que a polarização vai se construindo. Porque até então a gente tinha tido ali no ano anterior um predomínio desse setor patriota. Então, agora começa uma construção da polarização, porque aqueles que tinham ido juntos às ruas em 2013 agora estão bem apartados. Vocês podem ver que tem, inclusive, datas de protesto que são comuns, mas eles não estão indo aos mesmos lugares e não estão indo mais com as mesmas agendas. Então, se formam agora 2 grandes mobilizações, né? Uma em torno do impeachment e outra em reação ao impeachment. Nessa hora, a gente tem aí uma grande estruturação do campo patriota, parte daqueles grupos que eu já tinha mostrado no slide anterior, parte grupos novos que vão se consolidando cada vez mais. E esses grupos organizam grandes manifestações, como vocês seguramente se lembram. Aqui são os dados de manifestação aqui em São Paulo, que dá para ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, o fato de que a gente tem um grande contingente de pessoas com educação superior participando desses protestos. A diferença de renda existe, mas ela não é muito significativa para a gente distinguir muito bem os 2 públicos, não é? Mas a gente tem aqui um percentual de brancos escolarizados que compõe massivamente os participantes desses eventos, né? Se a gente olhar o que eles estavam falando, eles continuam falando de corrupção, não é? Do impeachment, e eles vão conseguindo apoio da sociedade organizada nesses
manifestos, nesse período, eles conseguem apoio, por exemplo, da Fiesp, que é um apoio muito significativo, né? E tem não um apoio explícito, mas, digamos, uma conivência dos aparelhos de segurança que tinham reprimido fortemente os protestos de 2013 e que se congratulam com os manifestantes. Então, é uma manifestação que conta não só com um grande contingente de pessoas na rua, que representam aqui os estratos sociais altos, mas ela conta com uma grande estrutura de apoio das elites sociais, né? O que é que eles estão falando, né? Tem três, aqui outra vez aquela estrutura de cartazes que a gente foi coletando. A gente tem quatro grandes tópicas que vão aparecer, né, embora tenha esse fulcro na corrupção, mas a tópica da antipolítica, que também aparece desde 2013, fica muito mais pronunciada. Ela aqui é uma antipolítica geral, mas quando a gente começa a olhar com mais detalhe, ela é, sobretudo, um antipetismo, né? Várias dos cartazes vão na linha da condenação, sobretudo, às pessoas da Dilma e do Lula, inclusive com uma série de ofensas pessoais e tal, né? Ao mesmo tempo em que o PT entra em desgraça, suas lideranças vão sendo depreciadas publicamente, a gente tem a celebração de um novo gênero de figura pública na vida brasileira, que vai se tornando heroicizada, que é a figura do juiz. O Moro encarna isso naquele momento, mas a gente pode ver que um pouco antes Joaquim Barbosa tinha ocupado o lugar, e agora a gente tem francos candidatos à sucessão nesse posto, como vocês sabem. O outro lado, o lado do não vai ter golpe, é um lado que também é muito branco ainda, mas tem um percentual de gente preta e parda muito maior do que no outro campo. E tem também ensino superior e ensino médio altos, né? Então, na verdade, tem uma distinção aqui entre os dois grupos que é difícil de fazer do ponto de vista societário, mas a mobilização não vai ter golpe é uma mobilização ligeiramente mais pobre e ligeiramente mais negra do que a outra. Mas não é suficiente para a gente falar que a sociedade está polarizada em classes. Esse lado da mobilização organizou duas grandes frentes de defesa do governo, que são as frentes Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular. O fato de haver aqui duas frentes, enquanto lá do outro lado há uma aliança, já mostra a dificuldade, aliás, histórica no Brasil, que a esquerda sempre teve de se juntar numa única linha de ação, né? Então, em vez de se formar uma grande frente, se formam duas, por várias dificuldades internas de negociação, mas que começam a fazer grandes eventos também. São eventos que retomam o universo socialista dos anos 80, seja na simbologia, seja no uso dos carros de som, seja no uso dos slogans, né, como, por exemplo, o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo, que retornam, e a própria liderança que é lançada de novo por esse campo é a liderança dos anos 80, é outra vez o Lula. Por esse lado, as tópicas são de defesa do governo, de defesa do PT, de defesa do Estado de Direito, contra o impeachment, que é lido como golpe aqui, contra a judicialização da política, a participação intensa e perturbadora, né, do judiciário na política. Mas há também aqui, enquanto do outro lado aparecem muitas manifestações no sentido quase fascista, às vezes, e bem fascista, outras vezes, aqui aparece muito um discurso de tolerância. Bom, quando a gente chega lá no fim da nossa história, né, recente, do evento mais importante da história recente, porque a história brasileira está tão acelerada que não dá mais para a gente dizer, né, qual é o ápice aqui das coisas.
Eu sou uma especialista em século XIX, e essa é a pesquisa de maior risco que eu já fiz na vida, porque no século XIX a gente sabe exatamente onde as coisas vão acabar, né? E aqui ninguém nem palpita. Mas o fato é que este processo, que vem desde 2013, ele é um processo que vem com uma mobilização segmentada, né, que aparece ao mesmo tempo, em 2013, mas é uma mobilização de diferentes partes da sociedade, que estão se mobilizando por razões diferentes e fazem reivindicações diferentes. Esta mobilização que conseguiu ocupar a rua junta em 2013, ela foi se apartando ao longo do sentido, ganhando sentidos diferentes ao longo dos anos subsequentes, gerando essa polarização que a gente viu acontecer aí na véspera da votação do impeachment. Então, o que estava tudo junto, misturado ali em 2013, em que todo mundo, ainda que uns achando que os outros eram esquisitos, as pessoas podiam conviver na rua em 2013, nas vésperas do impeachment, no dia da votação do impeachment, foi preciso a construção de um muro entre essas mobilizações, né? Então, a polarização foi gerando também um processo de intolerância mútua entre os grupos mobilizados. Bom, ao que a gente chega, né, nessa altura do campeonato? Então, não vou fazer prognósticos, porque, né, como acabei de dizer, profecias são muito perigosas, sobretudo agora, mas eu acho que agora a gente pode tirar algumas conclusões do que a gente viu até agora. Uma é que as ruas, as mobilizações no Brasil, vêm sendo feitas há décadas sob orientação de grupos, bandeiras e símbolos socialistas. O que aconteceu de 2013 para cá é que esse protagonismo foi questionado pelos dois lados. Tanto por essa nova esquerda autonomista, que não aceita, por exemplo, as lideranças de gênero que são imperantes no universo da esquerda socialista, quanto pelo outro lado, por um lado liberal, conservador, que também vem questionar esse mesmo universo. Então, a gente tem assim, a esquerda socialista em xeque, e os outros dois lados tentando produzir alternativas. A outra coisa que eu acho que a gente precisa ressaltar é que, apesar dos pesares, a gente está vivendo uma situação muito crítica no país, mas a gente deve considerar que outros países que tiveram situações parecidas, pensem na Turquia, chegaram a soluções violentas para o conflito. Bem ou mal, nós estamos sobrevivendo, né, sem um conflito aberto entre os grupos. Por fim, o que eu acho que é mais preocupante, e que eu acho que está nos discursos dos ativistas, dos políticos, da população em geral, é a grande distância que aí todos os lados do espectro identificam entre o cidadão e os seus representantes, né? A gente tem, ao longo do tempo, aí, uma percepção muito acentuada de que os políticos não representam os cidadãos. Isso pode abrir espaço para pensar em coisas como, então, vamos abrir espaços participativos, etc., mas vou também fazer uma provocação para vocês. A maioria das pessoas, na maior parte do tempo, não quer se mobilizar. A maior parte das pessoas, na maior parte do tempo, quer que a política funcione, para que a vida cotidiana delas também funcione. Então, que solução pessoas que pensam dessa maneira vislumbram? Elas vislumbram a solução da eficiência. A solução que consiste em identificar lideranças fora do universo político, que elas foram persuadidas por essas manifestações de que é um universo no qual não se deve confiar, porque os políticos foram padronizados, homogeneizados como corruptos. Então, ela vai buscar essa solução em elites alternativas. Tem 3 elites que se apresentaram já, inclusive apresentando seus candidatos, com um sucesso relativo, evidente, né, que são os militares, a gente vê, por exemplo, o Bolsonaro, os empresários, por exemplo, o Dória, né, e os juízes, por exemplo, o Moro.
Quer dizer, são 3 elites sociais, a gente não deve pensar muito nos indivíduos, deve pensar em como essas elites sociais estão se colocando como alternativas aos políticos profissionais. Dito tudo isso, eu acho que a gente está num momento de grande fragilidade dos políticos e da política, porque há um assoreamento por parte daqueles que se mobilizam, que vão às ruas, mas há um assoreamento por parte de outras elites sociais que poderiam dar suporte a projetos de mudança política. Eu vejo mais essas elites como concorrenciais entre si, né, do que como potenciais aliados de lideranças oriundas do interior do sistema político. E, por fim, como a gente sabe, né, nós estamos aí sob um governo tão instável que ele pode cair agora enquanto a gente está aqui conversando. É um governo... É um governo que não conta com nenhum apoio da sociedade organizada, né? Então, a gente tem essa situação, e com isso eu acabo, a gente tem essa situação paradoxal de uma sociedade altamente mobilizada, muitas décadas a sociedade brasileira não se mobilizava tanto, com um governo que não conta com o apoio de parte significativa nenhuma da sociedade hoje. É isso, gente. Obrigada.